Olá, eu sou o Fernando Ibner Eu sou o Renan Kawamoto. e hoje a gente vai mostrar na prática como criar o seu site HTML. Bom, primeiramente é importante que você tenha seguido o nosso tutorial de como instalar o Visual Studio Code. E também é muito importante que você tenha visto o nosso vídeo anterior, que vai estar aparecendo aí para você agora na tela. Bom, então vamos lá. Para começar, você tem que criar uma pasta onde você vai armazenar seus arquivos HTML. Eu vou chamar essa pasta de site, mas você pode dar o nome que você quiser. Dentro dela, ao clicar com o botão direito, se você tiver instalado o Visual Studio seguindo o nosso tutorial, você vai ter essa opção Abrir com o Code. Clique nela e espere o Visual Studio Code abrir. Com o Code aberto, você já pode fechar esta primeira página que ele vai te mostrar. Para fazer isso é só clicar nesse X aqui. Após isso, aqui no canto esquerdo, onde vai estar escrito Open Editors e o nome da sua pasta, você vai passar com o mouse em cima da sua pasta. Ao lado disso, você vai ver essas quatro opções. O que a gente quer é esse new file, que serve para criar um novo arquivo. No nome do arquivo, por convenção, a gente coloca index, que é o arquivo principal de um site HTML. Pode ter qualquer nome, mas é interessante que se coloque index. Então vamos lá. Index.html, que é a extensão do arquivo. Agora que a gente está com o Visual Studio Code aberto, já criamos nosso arquivo, vamos começar a codificar. E a primeira coisa que temos que fazer é colocar nossa primeira tag. Se vocês lembram do tutorial anterior, a gente utiliza como primeira tag sempre o doctype HTML. Em seguida, vamos utilizar nossa segunda tag, que se trata do HTML. Isso vai explicar para o navegador que você está utilizando o HTML para codificar. Então, tudo que ficar aqui dentro vai ser considerado um código HTML. Agora vamos para a nossa terceira tag, que se trata da tag head. Como vocês podem ver, aqui antes dela tem um espaço vazio, que é a indentação que anteriormente tínhamos explicado. Aqui vai ter o head e tudo que tiver aqui dentro vai ser considerado como a cabeça do seu site. Então vai ter coisas como título, estilo, entre outros. Bom, então vamos para a nossa primeira tag do head. A primeira tag que a gente vai utilizar é a tag meta. A tag meta, ela tem muitas funções, mas a função que a gente quer é o charset. O charset, como a gente já havia explicado antes, ele serve para permitir que o seu site utilize caracteres com acentos, como por exemplo a, e ou an e assim por diante. Vale a pena ressaltar novamente a indentação. Perceba que como ele se trata de um código do head, ele tem uma indentação referente ao head, que tem uma indentação referente ao HTML. Então vamos para a nossa segunda tag do head, o title. Bom, o title basicamente vai colocar um título aqui na sua guia do seu navegador. Para você definir qual é esse título, você tem que escrever ele entre a abertura e o fechamento da tag. No nosso caso vai ser curso HTML. A partir daqui você já pode ver algumas coisas acontecendo no seu site. Se você quiser ver como está ficando, você primeiro tem que salvar. Para salvar, você apenas aperta Ctrl S. Se ainda existe uma bolinha aqui em cima depois de você apertar Ctrl S ao invés do X, é porque ele não salvou. Nesse caso, tenta salvar por aqui. Vem em File e Save. Bom, agora vamos lá ver como que o site já está ficando. Para fazer isso, você só precisa abrir a pasta onde você criou o site. Você vai perceber que ele já está aqui. E clicar para abrir. Ele vai abrir no seu navegador padrão normal. Você pode ver que tudo que a gente fez aqui até agora foi apenas colocar o título. Tá vendo ele aqui? Por enquanto ainda não tem nada no corpo, mas isso aí a gente ainda vai colocar. Bom, agora vamos para a nossa próxima tag. A nossa próxima tag é o body. O body vai ser o corpo do seu site, mais ou menos como o head é a cabeça. Então ele vai ficar aqui indentado em relação ao HTML. Dentro dele vai ficar todas as tags que efetivamente vão aparecer no seu site. Se você já quiser ter um exemplo mais visível disso, se você escrever qualquer coisa aqui, como por exemplo Baose, salvar e abrir o seu site, você vai perceber que isso que você escreveu já está aparecendo aqui nele. Agora vamos falar sobre a primeira tag que vai ter dentro do seu body. No caso, é a tag header. Tudo que for colocado entre a abertura e o fechamento dessa tag vai ser considerado para o seu site como um cabeçalho. Por exemplo, se eu colocar aqui Olá Mundo, como vocês podem ver, e salvar, lá tem a bolinha que vai sumir, virar um X, e abrir o site, isso daqui para o seu site
vai ser considerado como um cabeçalho. Agora vamos falar sobre a segunda tag que você pode colocar aqui dentro do body. No caso é a tag H, que ela vai ter uma classificação de 1 a 6. Como vocês podem ver, eu coloquei ela dentro do header, então ela vai ser considerado como um cabeçalho e um título aumentado. Ó, título 1, certo? Agora, como exemplo, eu vou colocar um H6, que é o último nível, aqui embaixo, como título 6, certo? Ctrl S para salvar. Vamos abrir o site novamente. Como vocês podem ver, esse é o título 1, que está dentro de um header, e esse minúsculo é um título 6. Então, quanto maior for o número após o H, menor vai ser seu título. Então, vamos falar sobre a tag que você mais vai utilizar nos seus sites, que é a tag P. A tag P é a tag de parágrafo para o HTML. Então, tudo que você escrever aqui dentro vai ser considerado como um parágrafo. Esse é parágrafo. Certo? Vamos salvar. Como vocês vão ver de novo, a bolinha vira um X. E abri-lo. Aqui é o nosso parágrafo. Bom, agora vamos falar sobre a tag div. Tudo que a tag div vai fazer é criar uma repartição no meio do seu código. Tudo que tiver dentro dela vai estar dividido do resto do código. Por exemplo, se eu quiser colocar um H2 aqui escrito esse título está dividido e salvar com o Ctrl S, visualmente você não vai perceber nada. Mas essa tag é essencial para quando você for estilizar o seu site utilizando, por exemplo, um CSS. Agora vamos falar sobre a tag A. Bom, a tag A vai servir para criar um link que te redireciona para outro site. Para você fazer isso, você vai escrever a tag e dentro dela href, assim como você escreve char7 dentro da tag meta. Ainda seguindo o exemplo da tag meta, depois de href você vai colocar igual e entre aspas a URL do site que você quer que esse link te redirecione. No nosso caso, a gente vai colocar aqui o YouTube como exemplo. Esse daí é o URL do YouTube. Aí você vai fechar e entre a abertura e o fechamento da tag você vai escrever o texto que você quer que represente esse link. Vamos colocar aqui um exemplo. Clique aqui para ser redirecionado para o YouTube. Salva com Ctrl S e você já pode ver aqui como isso ficou no seu site. Aqui você vai ver que já tem um link. Quando você clicar, vai te direcionar para o YouTube. Bom, agora vamos falar sobre a tag IMG. A tag IMG vai servir basicamente para colocar uma imagem no seu site. Para você especificar de onde você vai puxar essa imagem, você tem que escrever src, assim como você escreve, por exemplo, href aqui no A ou no meta. Dentro desse src, você tem que colocar o URL da sua imagem, também entre aspas. No nosso caso aqui, a gente vai usar essa imagem como exemplo. Você vai pegar essa imagem e você vai colocar dentro da pasta onde está seu site. Então, aqui dentro do src você vai colocar o nome da imagem, logo, underline 800.png. Se você reparar, ele já encontrou a imagem. E fechar. Assim, você só precisa apertar Ctrl S e a imagem já vai instalar no seu site. Aí está ela. Agora vamos explicar sobre a última tag que foi citada no vídeo anterior, no caso, o footer. O footer vai se tratar do rodapé do seu site, então ele vai funcionar exatamente igual o header como cabeçalho. Então tudo que você colocar aqui vai ser um footer. Por exemplo, vamos colocar um H3 aqui, escrito rodapé. Vamos apertar Ctrl S para salvar. Vindo na pasta, clicando no index. Como vocês podem ver, aqui está o rodapé. Bom, obrigado por ter assistido até aqui. Se possível, deixem um like e se inscrevam no canal e deixem a sua opinião nos comentários. Mais para frente, iremos trazer um conteúdo bem melhor sobre HTML, com uma playlist completa, explicando tag por tag, para que vocês tenham um melhor entendimento. Aqui a gente só deu uma passada bem por cima, só para vocês começarem a entender o que é o HTML. Muito obrigado a todos e falou!